Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história de milhares de anos, mas que levanta questões que mexem com a gente até hoje. É uma história que se desenrola em três atos, sabe? Primeiro, um encontro que testa o que a gente entende por generosidade. Depois, uma promessa que desafia a lógica, a própria biologia. E, para fechar, uma negociação de vida ou morte com o divino pelo destino de cidades inteiras. Então, imaginem a cena. É o meio-dia, aquele sol forte, o calor mais intenso do deserto. E Abraão está ali, sentado na entrada da tenda dele, só tentando buscar uma sombra, um alívio. É um momento de pura calmaria, sabe? Quase um cochilo. E é exatamente aí, nesse cenário super comum no meio do nada, que o extraordinário acontece. A grande pergunta que essa história toda nos faz é: e se fosse com a gente? Como a gente reagiria se, no nosso dia mais normal, o divino simplesmente batesse à nossa porta? De repente, toda aquela paz do Abraão acaba. Três homens, do nada, simplesmente aparecem ali na frente dele. Ninguém sabe quem são, de onde vieram, mas a reação de Abraão, essa é imediata. Ele não pensa duas vezes. O que chama atenção é a pressa dele. O texto faz questão de dizer que ele corre para encontrar os visitantes. Ele não só oferece uma água, não. Ele corre para pedir para Sara fazer pão fresquinho. Ele mesmo corre até o rebanho para escolher o melhor animal para preparar. Não tem hesitação nenhuma, é uma generosidade que transborda, que vai muito além. E olha, é importante a gente entender uma coisa aqui. Naquela época e lugar, isso era muito mais do que ter boas maneiras. Hospitalidade era uma questão de honra, um pilar da sociedade. Acolher um viajante, dar comida, proteção, era um dever sagrado. Mas o que Abraão faz, nossa, vai muito, mas muito além do que era esperado. E então, no meio desse banquete, a visita toma um rumo totalmente inesperado. Um dos visitantes, que o texto identifica como o próprio Senhor, faz um anúncio que, assim, parece coisa de outro mundo, não tem nada a ver com a realidade ali daquela tenda. É aqui que o negócio fica tenso. De um lado, a gente tem a realidade nua e crua. Abraão e Sara são muito velhos. O texto é bem específico, diz que para Sara já tinha cessado o costume das mulheres. E do outro lado, essa promessa que parece impossível, que vai contra tudo que a gente entende sobre biologia, sobre o tempo. E a Sara, que tá lá escondidinha na tenda ouvindo tudo, reage da forma mais humana que a gente pode imaginar. Ela ri. Mas não é uma gargalhada, sabe? É um riso por dentro, silencioso. Um riso de quem não acredita. É o riso de quem conhece muito bem os limites do próprio corpo e pensa: ah, tá bom. Mas o que vem depois é impressionante. A voz divina pergunta direto para Abraão: por que a Sara riu? Isso é muito forte, né? Mostra que nada, nem o pensamento mais secreto dela, o riso mais silencioso, fica escondido. O ceticismo dela é trazido à luz, na hora. E essa pergunta nossa é o coração da história toda. Talvez seja uma das perguntas centrais de muitas jornadas de fé. É um questionamento direto aos nossos próprios limites, aquilo que a gente acha que é impossível. A questão muda de foco. Não é mais sobre a idade da Sara, e sim sobre o poder de quem está fazendo a promessa. Bom, depois desse momento da promessa, o clima da conversa muda completamente. Os visitantes se levantam, se preparam para ir embora, e é aí que um segundo propósito, um propósito bem mais sombrio, vem à tona. O julgamento que está prestes a acontecer em Sodoma e Gomorra. O texto até mostra o Senhor pensando, sabe? Conto ou não conto para Abraão? E a conclusão é que ele precisa saber, porque Abraão não é um espectador qualquer na história. Ele é peça-chave, um parceiro escolhido no plano divino, alguém que deveria se tornar um exemplo de justiça para as futuras gerações. E aqui a gente entende o porquê da intervenção. Não é uma coisa do nada, uma raiva sem motivo. É uma resposta a um clamor. Pensa nisso. A injustiça era tão grande, tão profunda, que era como se a própria terra estivesse gritando por justiça. Isso prepara o terreno para a cena incrível que vem a seguir. E é nesse momento que o Abraão muda de papel. Ele deixa de ser só o anfitrião que serve a comida e vira um advogado, um intercessor. Ele se aproxima e, olha a coragem, ele ousa questionar a decisão divina. E que argumento, hein? É de uma audácia tremenda. Ele não chega pedindo, por favor, tenha pena. Não, ele apela para a própria natureza de Deus, para a justiça. É como se ele dissesse: ué, você, que é o juiz de toda a terra,
Não vai fazer o que é justo? Ele vira o jogo, transforma a conversa num debate teológico de altíssimo risco. O que acontece a partir daqui, gente, é simplesmente uma das negociações mais tensas e extraordinárias que existem. Pensa só, um ser humano, mortal, pechinchando com o Criador pelo destino de milhares de pessoas. Ele começa com 50, um número alto, seguro, sabe? Quase como quem testa o terreno. E se tiver 50 justos lá? A resposta vem na hora, positiva. Se tiver 50, a cidade toda se salva. Pronto. O primeiro passo foi dado. A porta para a negociação foi aberta. Aí o Abraão, com toda humildade, se chama de pó e cinza. Tipo, quem sou eu para pedir isso? Mas ele insiste mesmo assim. E ele baixa um pouquinho. E se faltar 5 para 50? E se tiver 45? E para surpresa geral, o senhor topa de novo. Ele vê que está funcionando, então continua. A cada novo número, a tensão só aumenta. A gente fica se perguntando até onde ele vai. E se forem 40? E de novo a resposta é sim. Por amor aos 40, não o farei. A compaixão parece ser negociável. Cada sim que ele ouve dá mais coragem para ele continuar. Ele até pede desculpa antes. Olha, não fica bravo comigo, mas eu preciso falar de novo. Ele sabe que está pisando em ovos, testando limites. Aí o número cai para 30. E de novo a concessão é feita. Quantas pessoas boas são necessárias para salvar as mais? Parece que a coragem dele não tem fim, né? Cada resposta positiva é um combustível. Ele se atreve a falar de novo, propondo agora o número 20. Ele está baixando cada vez mais a régua da justiça. E, surpreendentemente, o senhor ainda concorda. E aí vem o lance final, o último pedido. Com todo cuidado, ele fala: não se ire o senhor se eu falar só mais esta vez. Ele chega no limite dele, um número minúsculo, um punhado de famílias numa cidade inteira. E se houver ali apenas 10? E pela última vez, a resposta é sim. Por amor a apenas 10 pessoas, uma cidade inteira não seria destruída. E de repente, acaba. A conversa termina assim, do nada. Não tem mais barganha. O Senhor segue seu caminho e Abraão volta para sua tenda. E fica essa tensão no ar, essa incerteza angustiante. Será que existem 10 pessoas justas naquela cidade? O destino de todo mundo agora depende disso. E essa é a grande pergunta que essa história deixa pra gente e que ecoa até hoje. Será que a justiça é só uma conta, fria, matemática? Ou será que a compaixão, o apelo de um ser humano pode mudar o resultado? O que essa narrativa revela é um Deus disposto a parar, a ouvir, a negociar. Ela não dá uma resposta fácil, mas nos deixa com um exemplo poderoso de um mortal que ousou defender a humanidade, argumentando sobre justiça com o próprio juiz de toda a terra.